Quero saudar com alegria o nosso Padre Edivan, os diáconos e hoje também, de maneira especial, o diácono Ivan, pelo seu primeiro ano de ministério, parabéns. E também saudar vocês que são as lideranças desta comunidade, que aqui se preocupam com o trabalho, com o bom andamento dessa paróquia de Santa Rita de Cássia. Os nossos coroinhas sempre presentes, os jovens, o pessoal de todas as organizações dessa comunidade, vocês que vêm de outras comunidades da nossa arquidiocese, talvez até de outras cidades, e todos os que nos acompanham, afinal, pelos meios de comunicação nesta noite, irmãos e irmãs na fé. Então, como já disse no começo, hoje nós vivemos o 29º domingo do tempo comum. E a liturgia é uma liturgia profunda, que trata justamente dessa compreensão da nossa ação no mundo. E como Deus se manifesta e até mesmo, vamos dizer bem entre aspas, se ocupa de todas as pessoas para manifestar o seu plano de amor. Vejam, por exemplo, isso fica muito claro na primeira leitura do profeta Isaías. Então, o profeta Isaías nos fala que o rei pagão, Ciro, não conhecia a Deus. E mesmo assim, não conhecendo a Deus, ele foi um instrumento de Deus de libertação para o seu povo. Deixou que aquele povo saísse, voltasse para a sua terra, reconstruísse o seu templo, reconstruísse a religião, reconstruísse a comunidade, e assim poder continuar louvando a Deus. Tanto assim que até mesmo o profeta chama o rei pagão de ungido do Senhor. E era pagão, não era um seguidor do Deus cristão, não era alguém que fazia parte do povo de Deus conforme a gente normalmente fala. Era alguém de fora, era alguém que não tinha interesse, digamos, no louvor a Deus. Portanto, Deus pode se servir de qualquer pessoa para realizar seus projetos. Pode se servir de dirigentes, às vezes, até sem religião, desde que sejam competentes, honestos, saibam promover o bem comum e a paz. Deus não está confinado a um templo, nem a uma instituição, nem a determinada estrutura de religião, porque o lugar eminente do agir de Deus é a história, é a vida. Vejam, então, exatamente como já disse a primeira leitura, como aquele povo de Deus obteve o apoio de alguém que não conhecia a Deus, para poder continuar o seu caminho de libertação. Muito bem. Então também na segunda leitura, na primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo agradece e elogia a fé, a esperança e a caridade dos fiéis de Tessalônica. Então, se lá no Antigo Testamento, na primeira leitura, fala de um rei pagão, de alguém que está talvez até distante de Deus, que não conhece a Deus, agora Paulo, na segunda leitura, fala de uma comunidade concreta, cristã, seguidora de Jesus Cristo, discípula de Jesus Cristo. E o que ele faz? Elogia-lhe a fé, a esperança e a caridade. Características que nós todos precisamos ter
para podermos de fato ser cristãos. A fé, por quê? Porque a nossa fé não é uma fé que está por aí voando pelos ares, ou como dizem os ingleses, blowing in the wind, né? Não. A nossa fé é uma fé concreta, é uma fé numa pessoa. Até o Papa Bento XVI diz assim, que a nossa fé não é numa palavra, mas é numa pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, é muito concreto, e de quem nós podemos aprender pela sua palavra, que está na Escritura, podemos aprender pelos seus gestos, e podemos também aprender pelas suas atitudes. Pensemos, por exemplo, nos muitos textos bíblicos que falam de Jesus, mas pensemos ao mesmo tempo nos gestos que Jesus tinha de impor as mãos, às vezes de puxar a orelha, outras vezes de curar, outras vezes de chamar a atenção, outras vezes de ajudar lá os pescadores, outras vezes de curar, outras vezes de ressuscitar. São todos gestos de Jesus. Aprendamos os gestos da misericórdia, do amor, da sinceridade, de autenticidade de coração que Jesus nos demonstra ter justamente quando lemos a palavra de Deus. Jesus não tem atitudes de legalismo, Jesus não tem atitudes de condenação, mas Jesus tem atitudes de acolhida, ou melhor, gestos de acolhida, gestos de misericórdia. Pensem, por exemplo, na samaritana. Pensem naquele homem que foi encontrado machucado no caminho de Jericó. Pensem na sogra de Pedro, como Deus, como Jesus acolheu, como Jesus, como que assumiu aquela dor, aquele sofrimento. E por fim, nas atitudes. Pensem, por exemplo, na atitude de Jesus de ir ao encontro dos pagãos, na atitude de Jesus de acolher a samaritana, de se autodeclarar o bom pastor da humanidade, a atitude de Jesus de entregar a sua vida na cruz, a atitude de Jesus de ressuscitar dos mortos, voltar para junto de Deus. Vejam, então, Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas isso tudo é para nos preparar para a gente compreender bem o Evangelho. Quando então, como normalmente acontece, né, com Jesus e também nos nossos tempos, quando querem assim, né, tanto armar pegadinhas assim por diante, vamos armar uma pegadinha para o fulano de tal, para o ciclano, né, essas atitudes que são extremamente egoístas e são extremamente farisaicas. Assim tiveram com Jesus. É lícito ou não pagar imposto a César? O que eles queriam com isso? Pelo menos duas coisas, dizem os exegetas. Ou que Jesus dissesse sim, tem que pagar o imposto a César, e eles o que fariam? Iriam denunciar Jesus de ser um traidor do povo de Israel. Agora, se Jesus dissesse não pode pagar o imposto a César, o que fariam? Iriam denunciar Jesus para o imperador César, e Jesus seria morto. Então vocês percebam maldade total, né? Maldade total. Não havia autenticidade, não havia verdadeira entrega, verdadeira busca de Deus. Mais ou menos como hoje, né? Em muitos momentos a gente vê que tem pessoas que querem uma religião, meu caro Padre Divan, com leis tão claras, com as quais seja mais fácil possível condenar. Condenar tem que ser fácil a partir da religião. Agora, o que Jesus quer
quer que seja mais fácil abraçar, acolher, misericordiar, como diz o Papa Francisco. Deu para entender? Por isso, Jesus, sabendo disso tudo, pede uma moeda com a inscrição de César, a figura do rosto de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso traz uma questão importante, né, para nós cristãos nos nossos tempos. É a nossa contribuição, né? Porque nós fazemos parte de uma sociedade. Portanto, todos nós, né, desde o moço aqui até a senhora lá, né, todos nós pagamos os nossos impostos. E é bom que seja assim, todos os cristãos. Nós não nos definimos como cristãos porque não contribuímos com a sociedade, porque não somos a sociedade. Nós nos definimos como cristãos porque somos, em primeiro lugar, bons cidadãos. E então, como bons cidadãos, damos a nossa contribuição para que todo mundo, toda a sociedade possa de fato usufruir dos bens, né, da tecnologia, dos bens da educação, dos bens da saúde, né, dos bens, afinal de contas, que as cidades nos oferecem. Tudo isso que ajuda a construir a vida humana. Mas há um outro detalhe: a Deus o que é de Deus. Aí sim, né? Então, vejam, por exemplo, quando Jesus fala assim, ele está falando justamente que a nossa contribuição como pessoas, como leigos, como leigas, é um verdadeiro altar. É a transformação das realidades sociais para que todos possam ter vida e ter vida em plenitude. Um dos autores que eu li diz assim, que o altar do leigo, veja, é transformar as realidades temporais. O altar onde o bispo celebra é esse aqui. Onde o padre Divan celebra é esse aqui. Mas o altar onde os leigos celebram é a transformação das realidades temporais em vista de fazer chegar o reino a todas as pessoas. A todos, a toda a humanidade, afinal de contas. Até mesmo Ciro, lá na primeira leitura, não olhou, né, para quem vai chegar esse benefício, né? Ele simplesmente se colocou à disposição. E por isso, então, vejam o que diz o Papa Francisco, e com isso vou terminando, né? O que diz o Papa Francisco a respeito desse altar do leigo. Ele diz assim, a imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. Ao seu serviço está uma minoria, que são os ministros ordenados. Graças a Deus que cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na igreja. Embora ainda não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicato. Aqui em Londrina a gente percebe isso claramente, dotado de um arraigado sentido de comunidade e de uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese, da celebração da fé. Mas, diz o Papa, a tomada de consciência desta responsabilidade laical, que nasce do batismo e da confirmação, não se manifesta de igual modo em toda parte. Ainda sentimos, né, muitos problemas nessa relação com o leigo, ou até mesmo na valorização do leigo na sua vida, na vida da igreja. Diz o Papa, em alguns casos, porque não se formaram para assumir responsabilidades importantes. Quer dizer,
Os leigos ainda não estão totalmente formados para assumir as questões verdadeiramente da igreja. Em outros casos, diz Francisco, por não encontrar espaço nas suas igrejas particulares, para poderem exprimir-se e agir por causa de um excessivo clericalismo que os mantém à margem das decisões. E ainda, apesar de se notar uma maior participação de muitos ministérios laicais, este compromisso não se reflete ainda na penetração dos valores cristãos no mundo social, político, econômico. Limita-se muitas vezes às tarefas no seio da igreja, sem um empenhamento real pela aplicação do Evangelho na transformação da sociedade. Vejam, então, assim, é forte essa expressão. Nós notamos sim que temos muitos leigos já a serviço da igreja, colocando-se a serviço, colocando-se à disposição. Agora, nessa campanha que nós fizemos aí dos ministros, né, uma Bíblia por ministro, né, para você lá para a África, eu fiquei assustado não, admirado com o número de ministros extraordinários da Eucaristia que nós temos no estado do Paraná. Falta pouquinho para 50 mil ministros. 50 mil. Quantos serão os catequistas? 40 mil. Quantos serão os coordenadores de grupos de reflexão, aqueles que se dedicam ao trabalho da missão, aqueles que se dedicam ao trabalho das comunidades, até mesmo aqui acolhendo as pessoas na música, na Pascom, os nossos coroinhas, e a gente verá que são milhares e milhares e milhares. O que o Papa quer dizer é que muitas vezes nós nos preocupamos com o interno da igreja e não o externo. Então ele sugere claramente dizendo que a formação dos leigos constitui um importante desafio pastoral. Como é que se faz essa formação dos leigos? Em primeiro lugar, continuo insistindo, é a formação bíblica. Católico tem que entender mais de Sagrada Escritura. Senão aqui na esquina vem qualquer um e diz, olha aqui, ó, você é idólatra, você adora Nossa Senhora, e você vai acreditar, e vai atrás. Católico tem que ter formação bíblica, tem que dedicar o seu tempo para conhecer a Sagrada Escritura. Uma fé que não tem Sagrada Escritura, com força, com energia, com abundância, aqui deve ter algum mecânico. É que nem motor, especialmente daqueles Fenemê de antigamente, sem graxa. Só ronca e não vai. Palavra de Deus, aqui, nas vossas casas, na catequese, como graças a Deus estamos crescendo, na missão, palavra de Deus nos grupos, palavra de Deus pessoalmente, porque eu tenho que me alimentar. Cada um tem que se alimentar da palavra de Deus. Então, formação litúrgica, mas também formação para entender a sociedade de hoje e perceber por onde os leigos podem efetivamente caminhar, dar a sua contribuição na economia, na política, na educação, né? Que bom, que bonito que é professores
católicos bem formados na sua fé. Fazem a diferença. Políticos bem formados na sua fé. Fazem a diferença. Empresários bem formados na sua fé, compreendendo bem a doutrina social da igreja, fazem a diferença. Então esse é, olha lá, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É isso. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos continuar crescendo nisso, né, nesse desafio que continua sendo, inclusive, o trabalho missionário da igreja. O trabalho missionário, né, falar de Jesus Cristo, centralizar a nossa fé no Senhor Jesus, centralizar a nossa fé na Eucaristia, na palavra de Deus, na vida de comunidade, participando concretamente de uma comunidade. E com certeza a nossa fé será mais arraigada. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,